10 curiosidades sobre o ouvido humano. Quantas partes principais compõem o ouvido humano? O ouvido humano é composto por 3 partes principais: o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. Qual é a função do ouvido externo? O ouvido externo coleta o som do ambiente e o direciona para o canal auditivo, onde ele se move em direção ao ouvido médio. Qual é a parte mais sensível do ouvido? A parte mais sensível do ouvido é a cóclea, que está localizada no ouvido interno. Ela é responsável pela audição e pela transdução das vibrações sonoras em sinais elétricos que são enviados ao cérebro. Qual é a função do ouvido médio? O ouvido médio amplifica o som e o transmite para o ouvido interno. Ele contém os ossículos do ouvido, martelo, bigorna e estribo, que ajudam a transmitir as vibrações sonoras. Quantos ossículos estão presentes no ouvido médio? O ouvido médio contém 3 ossículos, o martelo, a bigorna e o estribo. Esses ossículos trabalham em conjunto para transmitir e amplificar as vibrações sonoras. O que é o equilíbrio do ouvido? O equilíbrio do ouvido é controlado pelo sistema vestibular, que faz parte do ouvido interno. Ele é responsável por detectar a posição e o movimento da cabeça, ajudando a manter o equilíbrio e a orientação espacial. Qual é a frequência mínima e máxima que o ouvido humano pode detectar? O ouvido humano pode detectar frequências sonoras aproximadamente entre 20 Hz e 20.000 Hz. No entanto, a sensibilidade varia de pessoa para pessoa. O que são os cílios no ouvido? Os cílios no ouvido são pequenos pelos que revestem o canal auditivo. Eles ajudam a proteger o ouvido contra poeira, sujeira e outros corpos estranhos. Qual é a função das células ciliadas no ouvido interno? As células ciliadas no ouvido interno são responsáveis por transformar as vibrações sonoras em sinais elétricos que são transmitidos ao cérebro através do nervo auditivo. Elas são fundamentais para a audição. Quais são os danos comuns ao ouvido? Danos comuns ao ouvido incluem perda auditiva induzida por ruído, infecções no ouvido, lesões nos tímpanos, zumbido e doenças do ouvido interno, como a vertigem.